Bom dia, família! Que a graça, a paz e o favor do Senhor esteja sempre em nossos corações. Vamos lá para mais uma meditação diária, fazendo o que falamos. 19 de dezembro. As palavras nada significam, até que as coloquemos em ação. Texto básico, página 63. O 12º passo nos lembra de praticarmos esses princípios em todas as nossas atividades. Em Narcóticos Anônimos, temos exemplos vivos dessa sugestão à nossa volta. Os membros mais experientes, aqueles que parecem ter uma aura de paz os rodeando, demonstram as recompensas de terem aplicado este pouquinho de conhecimento em suas vidas. Mas elas tendem a passar mais confusão do que mensagem. Discussões filosóficas sobre a natureza de Deus não fascinantes. Argumentos sobre controvérsias correntes têm o seu lugar, no entanto, não numa reunião de NA. Para perceber as recompensas do 12º passo, é vital que pratiquemos o princípio espiritual de recuperação, mesmo quando ninguém estiver olhando. Se nas reuniões falamos de recuperação, mas continuamos a viver como fazíamos na época da adicção ativa, nossos companheiros pensarão que não estamos fazendo nada mais do que criar frases de para-choque de caminhão. O que passamos para membros mais novos procede mais de como vivemos do que daquilo que dizemos. Se aconselharmos alguém a entregar-se sem haver experimentado o milagre do 3º passo, provavelmente a mensagem não atingirá os ouvidos do recém-chegado, para quem ela foi dirigida. Por outro lado, se fazemos o que falamos e partilhamos nossas experiências genuínas de recuperação, a mensagem certamente será evidente a todos. Só por hoje praticarei os princípios da recuperação, mesmo quando sou o único a saber. Cara, perdão aí, pessoal. Cara, isso aqui é primordial, né? No mundo em que nós vivemos, cheios de adultos, né? É de extrema importância você fazer aquilo que você fala, né? Não faz sentido você manipular, né? Como você fazia enquanto você estava no uso de drogas. O massa, cara, tem duas coisas massa que eu vejo nesse texto. A primeira é o quanto o texto é espiritual, né? Porque eu me perdi aqui, só um minutinho. Lembrei. Porque quando você fala sobre algo que você não pratica, uma áurea, né? O seu espírito, a sua luz, a sua energia, ela não condiz com aquilo que você está falando, né? Isso é bem espiritual, né? E a segunda parte é que a mentira não dura muito tempo, né? A máscara vai chegar a cair e vai ser rápido, cara. Não adianta você querer fingir, você querer mentir sobre algo que você faz, ou falar bonito, algum tipo de coisa, se você não pratica aquilo. Porque em algum momento alguém vai ver que você não está praticando, né? Diferentemente, quando você pratica e não fala, você demonstra a prática, né? Você demonstra aquilo que você falaria com atitudes, né? Não me engrandecendo nem nada, que o que mais faz adicto recair... Ei, franja! O que mais faz adicto recair é orgulho e arrogância. Logo, quando eu vou fazer visita na clínica ou quando eu vou na NA, eu não fico falando, tipo, eu consigo, eu sou melhor, eu faço, bababá, por isso que eu sou, por isso que eu tô só, por isso que eu tô limpo. Não, pelo contrário. Eu vou lá conversar, trocar ideia, trato todo mundo igual,
Eu chego na clínica, abraço um por um, dos que eu não conheço aos que eu conheço. Troca ideia um por um, de acordo com o tempo e com a abertura que o pessoal lá vai dando, né? E as pessoas falam, nossa, cara, que bom que você tá bem, né? Gostaria de ser assim, de conseguir ficar bem, né? Olha que massa que eu lembrei. Eu já fui questionado pelo motivo de voltar aí na clínica. Cara, mas por um normótico. Cara, mas você tá bem? Pra que você vai na clínica? Por que você não se desvincula? Porque a vida, na minha perspectiva, é feita de 3 tipos de pessoas, né? As pessoas que estão evolutivamente abaixo de nós em algum aspecto, as pessoas que estão no mesmo nível de evolução que nós e as pessoas que estão no nível de evolução acima de nós. Da mesma forma que nós precisamos ficar próximo das pessoas que estão mais evoluídas que nós para aprendermos, nós também precisamos ficar próximo das pessoas que estão menos evoluídas que nós em algum aspecto para ser espelho para essas pessoas. E é isso que eu vejo aí no texto, cara. É ser verdadeiro, honesto, que é o princípio básico do programa, honestidade, boa vontade e mente aberta. Então, você ser honesto em tudo que você fala, demonstrando não só com palavras, mas com atitudes, progredindo com paciência a cada dia e estando próximo também de quem está num nível superior ao seu, né? E se afastando daqueles que, infelizmente, mentem sobre quem são, né? É engraçado, às vezes me dá uma vontade de confrontar essas pessoas, mas não vale a pena. Não vale o mínimo da pena. Inclusive é uma coisa que eu não sou de acordo, né? Esse lance de ficar confrontando e tal. Às vezes tinha lá na clínica, tinha aquela filosofia day top e tinha o dia da semana que era o dia da cadeira elétrica. Eles colocavam um cara na cadeira que estava precisando receber uma ajuda e todo mundo ia lá, cara, destruir o cara, sabe? Não que não devesse haver esse momento e essa ajuda, mas a maneira como era ajudado, dentro da minha perspectiva, não era a maneira correta. Até porque Jesus Cristo não veio aqui na Terra enfiar o dedo na cara de ninguém. Pelo contrário, ele veio ensinar e explicar com amor. Porque não faz diferença você ensinar com amor. Aliás, faz diferença. Você ensinar gritando e diminuindo o cara, não ajuda em nada. Logo, você ajudando e dando uma palavra para ele com amor, pode tocar na alma dele. Por quê que há essa diferença? Porque de repente quando você faz uma crítica que traz sofrimento para a pessoa, ela se blinda, né, cara? Ela se blinda e não escuta aquilo que ela precisa ou deveria escutar. E quando você fala com amor, a pessoa ela se abre. E aí pode haver transformação de acordo com a escolha dela. Porém, eu não gosto de ser usado por Deus para confrontar as pessoas, por mais que em alguns momentos eu confronte e ainda confronte da maneira errada, né? Querendo discutir, querendo brigar. Mas eu tô sempre me policiando para quando eu dar uma palavra, quando eu tiver a oportunidade de ajudar uma pessoa, sempre ajudar com amor. Porque eu sei que é isso que vai fazer a diferença. Então é isso, toda vez que você tiver a oportunidade de estar fazendo algo de bom, faça com amor, faça com coração verdadeiro, fale sobre aquilo que você já pratica,
ou troque ideia de como praticar aquilo que é necessário ser praticado. Bom, acho que é isso. Falando um pouco da minha vida, essa semana foi a pior semana que eu passei fora da clínica. Foi uma semana muito, muito turbulenta. Eu chorei muito, passei por muitas decepções, frustrações, angústia, tristeza. Porém, ontem, cara, veio um renovo. Eu estava desenvolvendo um tênis e eu comecei esse tênis do zero. Fazia tempo que eu não tirava modelo e tal, e tem um processo para desenvolver o modelo. Inclusive, eu coloquei lá no Instagram do ciclo completo. Depois, se você tiver curiosidade de ver como é feito o desenvolvimento de um tênis do início ao fim, lá tem 3 vídeos, né? Primeira, segunda e terceira parte explicando. Cara, e desde o início eu dei o meu melhor. Eu foquei, pedi orientação de Deus e tal, e prestei bastante atenção no que eu estava fazendo, nas curvas. Aí errei, não ficou legal. Aí no segundo tive como que eu posso dizer, um sinal de Deus, de fazer uma coisa diferente. Aí fui, corrigi o que precisava ser corrigido e arrumei aquilo que Deus me intuiu arrumar, através de um amigo meu. O sapato ficou pronto, melhorou, porém não ficou bom, cara. Fiquei triste, nossa, ter que tirar o modelo de novo é trabalhoso. Mas fui de novo, orei de novo, né? O que aconteceu? Deus me ajudou? Deus não me ajudou? Não. A minha ansiedade, a minha vontade de fazer aquilo ali rápido, fazer acontecer, me atrapalhou e sempre atrapalha, não só a mim, como a todo mundo que tem ansiedade, né? Então, às vezes não. Nós sempre devemos agir com calma, né? É massa, nós estamos chegando no final do ano. Pela graça do Senhor Jesus, hoje é sexta-feira. Eu entro de férias, acredito que muita gente entra de férias aí. O pessoal que trabalha em comércio, infelizmente, vai continuar trabalhando, mas a maioria do pessoal vai entrar de férias. E é bom porque é um tempo que a gente pode usar para nos reorganizar, para recriar um cronograma, para pegar os pontos onde nós estamos tendo falha e melhorá-los, para que a gente possa continuar evoluindo. É isso que eu vou fazer. O meu foco nessas 2 semanas de férias vai ser criar um cronograma onde eu possa agir de uma maneira equilibrada no meu dormir, né? Dormir o tempo que eu tenho que dormir certinho, né? Na minha alimentação, no meu exercício, né? Então, o foco é um equilíbrio físico, porque isso também faz parte de servir a Deus. Cuidar do corpo que Deus me deu também faz parte de uma evolução espiritual. E eu senti que eu engordei um pouco, né, desde que eu saí da clínica, um pouco por ansiedade, um pouco por falta de disciplina na minha alimentação e muito por falta de dormir. Então eu quero voltar ao peso que eu estava, não por estética, mas principalmente por saúde, para eu poder voltar a desempenhar um pouco melhor no skate, que eu gosto de andar de skate e eu não estou tendo mobilidade para andar de skate devido a esse ganho de peso. É legal então, pessoal, vocês também darem uma pensada nisso, criar um tempo aí, pegar um papel, uma caneta, anotar da melhor maneira possível e seguir esse cronograma, né? Para quem já foi internado, não há nada de novo, é só seguir o cronograma assim como a gente seguia na clínica, né? Para quem não foi pode ter um pouco mais de dificuldade, mas o cronograma é totalmente necessário para que haja recuperação. E voltando a falar sobre a semana, eu tirei o modelo pela 3ª vez com bastante calma, com bastante carinho, com extremo foco aos detalhes. E esse modelo ficou pronto ontem. Inclusive eu já até postei lá também no Instagram da Ciclo Completo. Cara, sabe, tudo que eu sofri essa semana,
valeu a pena ontem, hein? Pode parecer imbecil, porra, mas é só um modelo, mas o que isso representou para mim é, através de Cristo, eu ter conseguido acertar a mão nesse modelo, foi o melhor tênis que eu fiz até agora, né? Eu me senti tão cuidado por Jesus, né? Senti que todo o trabalho, todo o cansaço, todo o desgaste, todo o sofrimento, no final valeu a pena. E aí eu saí do serviço, fui para casa embora chorando e orando e louvando a Deus. Ontem veio uma palavra da Bíblia para mim falando sobre cantar, sobre louvar a Deus, e eu pratiquei isso. É legal também fazer isso. Tem um aplicativo do celular, é uma Bíblia, acho que JFA. Ele tem a possibilidade de você ligar um versículo do dia. Todo dia vira o dia, ele te dá um versículo novo. E eu estou fazendo um estudo sobre esse versículo, né? Eu aprendi um método novo de ler os versículos, de ler a Bíblia. Qualquer dia semana que vem que eu vou ter mais tempo, eu vou conseguir gravar um pouco mais de coisas sobre esse tipo de coisa fora do só por hoje. Enfim, ontem veio falando sobre louvar a Deus cantar para louvar a Deus. Então eu fui daqui para minha casa, do meu serviço para minha casa, cantando, louvando a Deus e orando e agradecendo sem parar, incessantemente, por ter conseguido fazer o tênis. Não era para o tênis ter ficado pronto ontem, ia demorar mais tempo, mas deu certo, ficou pronto ontem. Não, deu tudo certo. Deu tudo certo, foi perfeito, maravilhoso, veio totalmente de Deus. E no meio do caminho, cara, tinha aquela entrada para a biqueira, que eu sempre entrava, e eu passar por aquela entrada sem dificuldade nenhuma, sem ter que lutar comigo durante nenhum segundo para passar reto. Cara, todo o sofrimento desse mundo, que não seja por droga, que não seja por adicção, é muito melhor, é muito mais fácil do que sofrer por adicção ativa. Então aí que eu desmanchei mesmo chorar. Nossa, Deus, obrigado, porque, nossa, graças a Deus eu não preciso mais preocupar com isso, né? Claro, não é bem assim, mas é mais ou menos isso, né? Graças a Deus eu consegui passar direto mais uma vez, sem nenhuma dificuldade, estando próximo do Senhor, que cada vez eu possa ficar mais próximo do Senhor, que eu possa fazer mais coisas que me levam para mais perto de Ti, né? Bom, então é isso, galera. Falando da minha semana foi isso. Podem haver lutas, mas as lutas são melhores do que a adicção ativa, e no final, a bela e maravilhosa recompensa que Deus nos traz. Se você é um adicto que está em recuperação, eu espero que Deus permaneça você em recuperação, te dê força, sabedoria, o que você precisar. Que você permaneça em recuperação, lembrando sempre de pedir ajuda quando necessário. Se você é um adicto que ainda não está em recuperação, que está na ativa, irmão, você não sabe que você está perdendo. Vou nem falar que você pode morrer qualquer dia desse. Vou te falar a verdade. Você não sabe o que você está perdendo em viver em recuperação, em sobriedade. Procura ajuda. Procure ajuda para que você possa viver o melhor da vida. E se você é uma pessoa que tem um ente querido, uma pessoa que você ama, que está em adicção, espera em Deus, porque Deus não falha. Deus não falha. Deus é protetor, Deus cuida e Deus faz tudo no momento certo. E é isso, galera. Valeu. Uma ótima sexta para todo mundo. Vamos ficar ligado, focado, porque sexta-feira, sábado, domingo é mais difícil, né? Então é isso aí, pessoal. Tamo junto. Valeu.